Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor sabedoria. Hoje, em nossa partilha, que abre esse novo ciclo de 2026, nós trazemos uma frequência da devoção. Hoje nós falaremos do aspecto devocional. Nos nossos estudos, nós temos uma abordagem muito sistemática, muito sistematizada do processo da gnose, que, obviamente, trabalha muito com o aspecto consciencial. As fundamentações que trazemos no Advaita Vedanta, né, e outras tradições do conhecimento. Mas hoje, particularmente, nós vamos falar do coração e da importância do coração na estruturação deste caminho para a sustentação nesse processo de autopercepção, autoconhecimento, vivência da verdade daquilo que é os pródromos para a realização do ser. Felipe presenteou-nos na abertura da sala, antes de iniciarmos o trabalho, um mantra que fala de Govinda, de Gopala. Ora, Govinda, Gopala, não é outro senão Krishna. Krishna, no seu aspecto de ligação com a natureza. Govinda, Gopala, eles remetem àqueles que dão proteção às vacas e à terra. A vaca simbolizando a mãe, e a mãe já simboliza, já representa o próprio aspecto da natureza, da prakriti, do estado de manifestação. Então, Govinda, Gopala é aquilo que nos dá suporte justamente para nós atravessarmos o aspecto de manifestação, o aspecto existencial. Isso que somos enquanto condições de natureza na natureza. E nós precisamos desse apoio, desse suporte. Suporte esse que é acessado principalmente pela devoção. Então, falar da devoção também é muito importante para nós em nossa jornada. Havia um ladrão, um grande larápio. Ele era um dos mais hábeis ladrões que tinha na Índia. Ele se chamava Jalagopal. Um dia, Jalagopal ele entrou num templo onde um Swami ele promovia estudos sobre Krishna, ou seja, sobre Gopala, sobre Govinda, que não é outro senão Krishna. E esse Swami ele fazia estudos sistematizados, do Bhagavad Gita, que fala sobre Krishna, obviamente, que são os ensinamentos mais elevados de Krishna. E a ideia de Jalagopal era, eu entro no templo, enquanto as pessoas estão fazendo os estudos, estão nesse cerimonial, e eu me escondo dentro do templo, as pessoas vão embora, quando fecharem o templo, eu saio de onde eu me escondi e roubo o templo. Porque no templo havia muitas oferendas que os devotos traziam e colocavam ali. Aí Jalagopal entrou como qualquer participante e ficou ali ouvindo o Swami falar de Krishna. Só que o Swami, nesse dia, ele falou de Krishna como o mais opulento dos seres, aquele que é o mais rico entre todos os ricos. E aí falou do palácio de Krishna, falou das joias, dos ornamentos que Krishna usa,
os braceletes de ouro, os brincos, os colares, são as joias que possuem as mais preciosas e belas pedras. E claro que isso instigou Jalagopal e ele tomou uma decisão. Para que eu vou roubar esse templo se eu posso roubar esse tal de Krishna? Ele não sabia quem era Krishna, nunca tinha ouvido falar em Krishna. E aí ele esperou que todos saíssem ao término da reunião, né? E aí ele atacou o Swami, né, com uma faca e disse para o Swami: se você não me falar onde eu encontro esse tal de Krishna, você é um homem morto. E o Swami, muito sem saber como explicar para ele que Krishna viveu há mais de 3.000 anos atrás, como que ele iria explicar isso e provavelmente ele seria morto. Aí ele usou a estratégia da mentirinha salutar. Ele disse para Jalagopal que Krishna, se ele queria encontrar Krishna, Krishna, todos os dias de manhã, ele passeava à margem do rio. E próximo ao templo, havia um rio, um pequeno rio, muito bonito, cercado por bosques, e ele disse que todos os dias de manhã, Krishna passeava à margem desse rio, que ele poderia encontrar Krishna na manhã seguinte ali. Claro, ele mentiu para salvar a própria vida. E Jalagopal ficou muito satisfeito, saiu do templo, decidido a roubar esse tal de Krishna. E na manhã seguinte, Jalagopal ficou às margens do rio esperando esse Krishna passar. Ele ficou escondido atrás de uma pedra, olhando, observando, e eis que ele vê aquele ser de uma beleza extraordinária, aquele jovem, né, vestido com aquelas vestes mais finas e ostentando as joias mais belas que ele já viu na vida. Os colares, os braceletes, os anéis de Krishna, os brincos de Krishna, né, a coroa que Krishna usava. E ele falou: uau, hoje eu ganhei na loteria. E sai Jalagopal do seu esconderijo e aborda Krishna com uma faca na mão para roubar Krishna. Quando ele olha nos olhos de Krishna, ele é roubado pelo encantamento. Ele vê ali nos olhos de Krishna a presença divina, os tesouros que não são materiais. E ele fica absolutamente encantado com aquele olhar sereno, aquele olhar profundo de Krishna. E ele esquece completamente que ele era um ladrão, que ele veio roubar, e ele só consegue perguntar: quem é você? O que é isso que eu estou sentindo na sua presença? Eu nunca senti algo tão parecido com isso. Eu sequer sabia que podia eu vivenciar tamanha qualidade de emoção e de sentimento. O que é isso? E Krishna olhava ele com ternura nos olhos, e Krishna perguntou a ele: quem é você? Ele falou: eu sou Jalagopal, eu sou um grande ladrão. E o que você veio fazer aqui? Bom, a princípio eu vim te roubar. Aí Krishna riu e falou: está tudo bem, não tem nenhuma importância. Siga a sua natureza. Eu não preciso dessas joias. Eu não preciso de nada disso. Aí Krishna começou a tirar os braceletes, os anéis, os colares, o brinco, enfim, todos os ornamentos valiosíssimos com suas pedras preciosas, e foi colocando tudo num saquinho, e depois ele entregou o saquinho a Jalagopal com todas aquelas joias. Virou as costas e foi embora.
Jalagopal ficou transtornado. Correu para o templo, né, procurando o Swami, e falou com o Swami: eu encontrei o tal de Krishna. E ele me deu todas as joias dele, aqui estão as joias dele, e eu também não quero mais essas joias. Você pode ficar com essas joias. Use essas joias para o templo, para o que você quiser, distribua com as pessoas carentes. Eu não me importo mais com essas joias. Nenhum bem material tem valor agora para mim. A única coisa que eu quero é que você me diga quem é esse Krishna, porque ele me encantou dessa forma. Quem que é esse ser? Por que eu senti aquilo que eu senti? E o homem ficou muito admirado. Como assim esse ladrão encontrou Krishna? E ele ficou naquela dúvida, né? E, e Dhyalagopal disse para ele: se você quiser, eu te mostro. Vamos amanhecer da beirada do rio, que provavelmente Krishna vai passar lá de novo, como você falou, que ele faz as caminhadas todos os dias de manhã. E o Swami concordou em ir no dia seguinte com Dhyalagopal até a beira do rio para ver, né, para entender o que aconteceu. Como assim? Como ele pode ter visto Krishna? Né? E na manhã seguinte, o Swami desceu com Dhyalagopal antes do amanhecer e ficaram no mesmo lugar que no dia anterior Dhyalagopal encontrou Krishna, esperando o dia amanhecer, na expectativa de que Krishna novamente aparecesse. E ao raiar do dia, eis que Krishna vem caminhando de novo. Só que Dhyalagopal viu Krishna, mas o Swami não via. E Dhyalagopal falava com o Swami: ali está ele, vindo, caminhando, você não está vendo? E o Swami dizia: não, eu não vejo nada, não estou vendo ninguém. Aí Dhyalagopal vai ao encontro de Krishna, o Swami o acompanha, e Dhyalagopal começa a conversar com Krishna. Quando Dhyalagopal começa a conversar com Krishna, o Swami ouve a voz de Krishna, mas não vê Krishna. E Dhyalagopal ouve e vê Krishna. E aí Dhyalagopal o Swami ficou muito admirado, né, e perguntou a Krishna: como que eu não te vejo e esse ladrão, esse homem que é um ladrão, te vê, e eu que sou um Swami, que dedico a minha vida a levar o conhecimento do Bhagavad Gita, das suas mensagens para todos, eu não consigo te ver. Aí Krishna disse para ele: pois é, meu nobre Swami, você, apesar de me conhecer, não consegue me ver. E esse homem, sem me conhecer, ele me viu. Porque ele, o ladrão, acreditou em mim. E você, apesar de falar de mim o tempo todo, você nunca acreditou. E Krishna desapareceu. Então, nós, quanto trazemos essa parábola, essa linda história, para o nosso próprio caminho espiritual, para a nossa própria condição de buscadores da luz, na luz, em verdade, nós não acreditamos na maioria das coisas que nós dizemos. Toda a estrutura que nós chamamos de a nossa espiritualidade, quase sempre é apenas um discurso. É algo que consensualmente nós aceitamos, advindo da cultura em que nós estamos inseridos, ou da escola religiosa que pertencemos, ou daquilo que herdamos da nossa própria família, quanto nos traz e nos coloca no caminho religioso, nos faz adessos a uma certa religião, e nós absorvemos todas aquelas informações sobre Jesus Cristo, sobre Siddhartha Gautama, o Buda, sobre Krishna, sobre Shiva, sobre Maomé, Alá,
enfim. Mas nós, de fato, não acreditamos. Nós falamos, mas não acreditamos. Porque se tivéssemos fé no tamanho de uma semente de mostarda, nós iríamos para qualquer montanha, mova-se daqui, e a gente moveria. Mas nós estamos obscurecidos pelas vibrações materiais e pelo determinismo dos sentidos, e nós só acreditamos naquilo que é palpável, que é material, que é lógico, que é racional. Tudo aquilo que fere a nossa lógica, a nossa razão, ou que abre perspectivas para além desse plano tridimensional, desse plano concreto, nós não acreditamos. Embora nós falemos disso o tempo todo. Então, nós somos pessoas que, à semelhança de Tomé, muitas vezes nós precisamos da aparelhagem dos sentidos, ver, tocar, para poder perceber. E é nesse sentido que Sananda Jesus, ele fez mais do que falou para que nós pudéssemos ser sensibilizados. E até hoje nós ficamos muito mais impactados com a fenomenologia produzida por Jesus, os seus milagres e os seus feitos, do que propriamente com seus ensinamentos. Que, aliás, foram profundamente distorcidos e não alcançados em sua profundidade suprema. Em verdade, o que Deus quer de nós é nos roubar o coração. Ele é o sublime ladrão. Quando nós tentamos roubar algo dele, ele está, na verdade, roubando os nossos corações. Porque é pelo coração que nós percebemos a presença do divino, e não pelas nossas mentes turbilhantes, excitadas, discursivas, fantasiosas, ilusionadas. E Krishna, ou Deus, não é um conceito, ele é uma vivência. E nós temos que experienciar pelo coração. Sri Satya Sai Baba, quando esteve aqui no planeta, e ele deixou o planeta muito recentemente, ele sempre dizia que ele nos dava aquilo que nós viemos buscar, para que um dia nós quiséssemos buscar aquilo que ele veio dar. O que ele queria dizer com isso? Que nós estamos querendo efeitos materiais e bens materiais. Nós queremos cura, nós queremos milagres, nós queremos tudo que está associado com agraciar o nosso ego, contemplar o nosso ego. Então, Sri Satya Sai fornecia o que as pessoas vinham buscar, e ele fazia fenômenos extraordinários, tão maravilhosos como Sananda Jesus o fez, e na esperança de que um dia nós quiséssemos buscar aquilo que ele veio trazer, que é a mensagem espiritual, que é o caminho da conexão com Deus. Então, ele promovia tantos feitos chamados miraculosos para atrair as pessoas na esperança de sensibilizá-las para que elas percebam algo fundamental. A verdadeira natureza de quem elas são. Porque elas estão aqui nesse plano de existência
utilizando temporariamente, transitoriamente esse corpo físico, habitando esse mundo tão adoecido, esse mundo tão insano. O que significa esse ser o que se é, estando nesse mundo como o mundo é? São perguntas que, se não respondidas, nos levam a um estado de profunda angústia, de profunda nonsense, sem capacidade de construir um sentido para tudo isso. E dentro dessa absurdidade, nós nos perdemos, nós entristecemos, nós nos deprimimos e vivenciamos um vazio com absoluta ausência de esperança, como muitos têm vivido. Porque não há o encontro com a essência. Não há a volta para o coração, onde está entronada a presença divina. A tradição védica chama o coração de Hridaya Kamala, que é o lugar da morada, o lugar onde habita o nosso ser divino, o nosso Atman. Então, nós, como Atmans, nós temos o aspecto do Jivatma. Jivatma é o Atman no estado existencial. É aquilo que nos dá a consciência de ser aquilo que somos, realizando ações no mundo concreto. É a nossa inteligência. Isso é o Jivatma. Só que esse Jivatma, ele precisa ser reunificado ao Paramatma. Paramatma é o Atman universal. É a essência primeira e última de todas as coisas. É o divino. Na verdade, não existem dois Atmas. Existe um único Atman. Só que esse aspecto de Jivatma, que é esse estado nosso, consciencial no mundo, precisa ser reunificado ao Paramatma, que é o princípio universal cósmico, que é a volta ao estado de unidade. É a volta de reintegração a Deus. É como, dizia Sananda Jesus, o retorno do filho pródigo à casa do pai. Então, enquanto não houver isso, por mais que nós possamos receber dádivas do céu, essas dádivas se perderão, porque o essencial não foi feito. Existe uma passagem de Sananda Jesus registrada no Evangelho de Lucas, quando Lucas fala que certa vez Jesus, nos arredores de Cafarnaum, ele viu aproximar-se 10 leprosos. E os 10 leprosos, de longe, vendo que era Sananda Jesus, eles começaram a conclamá-lo e solicitar dele que os curasse, sem se aproximarem, porque eram leprosos. E Sananda Jesus disse para eles: vá até o sacerdote para que vocês possam ser reintegrados à sociedade. Porque naquele tempo de Jesus, isso é importante entendermos, se você era um leproso, e leproso ali não era só quem tinha hanseníase. Qualquer pessoa que tinha uma dermatite, uma doença de pele, qualquer desfiguração da característica física era chamado genericamente de leproso. E segundo a tradição judaica, ele tinha que ser banido do grupo judaico da convivência social, porque eles acreditavam que isso era uma maldição que a pessoa recebeu por alguma razão de desrespeito a Deus, de desrespeito a Yahvé. Veja a visão que eles tinham de Yahvé, ou de Deus. Então, quando Jesus fala com eles para ir até o sacerdote, para reintegrá-los à vida social, isso significa que eles estavam curados. Porque quando eles chegassem lá, seria constatado que eles não tinham mais a lepra, e assim eles poderiam ser reintegrados à vida social.
né, poderiam ser reconsiderados como judeus, participantes, né, desse grupo. E eles foram. E realmente eles foram reintegrados, eles foram curados da lei. Só que dos 10, curiosamente, apenas um retornou para agradecer a Sananda Jesus. E Sananda Jesus, muito admirado, perguntou: e os outros 9? Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Naquele mesmo dia, mais tarde, às margens do Rio Jordão, ali em Cafarnaum, Pedro encontrou Jesus um pouco entristecido. E perguntou a Sananda Jesus: mestre, por que você está assim, tão entristecido? Hoje nós vimos algo tão extraordinário ser feito. 10 leprosos foram curados por você. Nós devíamos estar muito jubilosos. Por que você está assim tão triste? E Sananda Jesus disse: justamente pelos 9 que não voltaram para agradecer. Mas a gratidão é tão importante, mestre. Não a gratidão exatamente no aspecto verbal, mas era necessário que eles compreendessem pela gratidão de que era preciso renascer para um novo estado consciencial. Que eles precisariam usar dessa oportunidade de uma suspensão de um karma ativo para usarem da sua vitalidade, da sua existência, para conquistar aquilo que realmente é fundamental. Eu queria sensibilizar os seus corações e não os seus desejos egóicos. E é de lamentar, Pedro, que a maioria deles agora, tendo readquirido a integração social e toda a sua condição vital, estando sadios, estão usando da sua existência para dissipações de prazeres e hábitos totalmente nocivos. Logo, eles desperdiçaram essa oportunidade única de encontro com Cristo. E o encontro com Cristo aqui não é a pessoa de Sananda Jesus, na condição de Jesus. O encontro com Cristo aqui é o encontro com a nossa consciência divina, com o nosso estado divino. E esse encontro se dá pelo coração. Esse encontro, ele nasce da devoção. Por isso que Krishna, ele simboliza a devoção. É o caminho da devoção. Porque a forma que Krishna tem de conquistar as pessoas, quando Krishna rouba o próprio ladrão, quando ele seduz Jala Gopal, ele seduz pelo coração, que é o aspecto da devoção. Pois que, se nós tivermos, ainda que tenhamos as compreensões mais aprofundadas do conhecimento mais vasto, se nós não temos o amor, se nós não temos o caminho do coração, nós corremos o risco de nos tornarmos um mago negro. O que são esses magos negros que estão governando os planos subterráqueos, esses planos da escuridão? Eles são pessoas de profundo conhecimento, inclusive conhecimento espiritual. Eles entendem tudo de manipulação de energia, de implementações
de vibrações mentais, mas não têm o despertar crístico. Eles não têm o florescimento do coração. Por isso que é muito importante também o caminho devocional. E nós somos atraídos, nesse aspecto devocional, justamente por certos aspectos do divino que mais nos atrai. Cada um de nós tem uma afeição por um aspecto de manifestação desse espiritual transcendental. Uns são afeitos a Jesus, outros afeitos a Buda, outros afeitos a Krishna, outros a Shiva, outros, alguns dos grandes mestres que passaram na Terra, e aqui citamos hoje Sri Satya Sai Baba, pode ser Adi Shankaracharya, Shri Ramana Maharshi, Sri Ramakrishna, e tantos. Então, nós utilizamos dessa frequência da devoção para reintegrarmos a nossa própria essência. E isso é importante. E esse aspecto da devoção é um aspecto que está muito presente na frequência do sexto raio. Quando nós estudamos os raios cósmicos, nós vemos que o sexto raio é justamente o raio da devoção, do idealismo, da fé. Então, quando somos frequenciados pelo sexto raio, nós desenvolvemos Bhakti, Bhakti Yoga, ou seja, o amor pelo divino, que vem pela devoção, seja da forma que nós o concebemos. Então, o sexto raio é, por excelência, a entrada por o caminho devocional. Sananda Jesus, ele trabalhou, quando esteve aqui, na frequência do sexto raio. Ele foi o Chohan do sexto raio, justamente na entrada dessa era que ele veio trazer, inaugurar, que é a era de peixes. Então, toda a era de peixes, que se estendeu desde Jesus até alguns anos atrás, quando houve a transição para a era de aquários, toda essa era de peixe, ela é caracterizada pela devoção. Por isso que os grandes movimentos religiosos se deram nessa era. A estruturação das grandes igrejas, dos grandes credos, porque era o caminho necessário. Só que, se o sexto raio, que é o rubi dourado, ele traz o aspecto da devoção, do idealismo, e como todo raio, ele também tem seu aspecto sombra, ou seja, quando alguém é frequenciado, mas não se encontra na luz. E aí gera o aspecto negativo dessa frequência, que no caso é o fanatismo. Em vez do idealismo puro, é o idealismo contaminado. E aí nós vemos no mundo, como nós vimos e temos vistos, esses extremistas religiosos, esses fanatizados, que promovem guerras em nome de Deus, que discriminam, que julgam, que condenam. Isso tudo vem de um desequilíbrio da frequência do idealismo e devoção. Mas é fundamental para nós que nós mantenhamos o ideal elevado. O idealismo é que nos faz movimentar para aquilo que nós nem conhecemos, mas sentimos ser verdadeiro. Não existe um aspecto de expansão consciencial sem que por trás exista uma fecunda promoção de um ideal sublime. O idealismo é fundamental para que nós possamos criar
o aspecto da percepção que cria, por sua vez, a possibilidade do movimento. Quanto mais amplo é o nosso ideal, quanto mais nós criamos um ideativo divino em nós, maiores são as aberturas da porta do coração. Recentemente, nós estávamos lendo algumas mensagens que foram registradas de Babaji, né? Todos conhecem Babaji, sabem que Babaji é um Cristo dos Himalaias, né? Ele conserva aquele corpo jovem dele de 20 e poucos anos, já por centenas de anos. E ele sempre aparece para algumas pessoas, em alguns momentos. Apareceu para Yogananda, para Sri Yukteswar, para Lahiri Mahashaya. Agora, né, recentemente, para Swami Vishivananda, que está vivo, né, presente no planeta ainda. E Babaji, quando ele falava da questão da Kriya Yoga, é um aspecto que Babaji trouxe, né, que é o caminho da Kriya Yoga, que é um movimento consciente e prático para ativar a presença de Deus em nós. Ele dizia que não é possível haver a Kriya Yoga sem a coragem. É necessário coragem para que haja Kriya Yoga. E aí nós procuramos entender o que realmente significa esse aspecto de coragem de que Babaji está se referindo. Para entender isso, nós precisaríamos ir na etimologia do termo coragem. O que é coragem realmente? É interessante que nós temos a palavra coragem, mas não temos a palavra mentagem. Ninguém nunca ouviu falar de mentagem, e sim de coragem. Por quê? Porque, pela etimologia da palavra, coragem vem de cores, codes, coração, do latim. Coragem significa, literalmente, movimento do coração. Então, coragem não é exatamente o que nós imaginamos das pessoas intrépidas, ousadas, valentes. A valentia não é coragem. Coragem significa, e olha que interessante, e aí nós entendemos por que Babaji diz que no caminho espiritual é preciso coragem, ou a Kriya Yoga tem como pré-requisito a coragem, porque coragem significa literalmente movimento do coração. Então, coragem é quando a nossa mente não compreende. Toda a lógica diz o contrário, mas nós confiamos no coração e nos movimentamos pelo coração. E vamos pelo coração aonde a nossa mente sequer suspeita. Por isso que existe a palavra coragem e não existe a palavra mentagem, porque não é a mente. Não é o intelectivo, não é o racional concreto que nos faz movimentar por esse caminho. E sim o movimento do coração. Coragem. Cores, coração. Então, é preciso nós confiarmos no coração. E nós temos muito pouca confiança no coração e excessiva confiança no racional, no intelectivo, nos caprichos e ditames do nosso próprio ego. E temos muito pouca coragem, de fato. Nós podemos até ser valentes, mas coragem não significa valentia, ousadia. Coragem é aquele que no escuro
confia na luz do coração e caminha. Isso é para poucos. Por isso que a devoção é importante. Porque a devoção vem da coragem, vem do caminho do coração. E o sexto raio é onde está contemplada essa coragem. Sananda Jesus foi chorrando o sexto raio por um longo período. Hoje nós sabemos que a chorrando do sexto raio é a mestra Nada. E quem foi a mestra Nada? Foi justamente Maria de Magdala. Aquela que recebeu o cálice, o santo grau. E o que tinha no santo grau? O sangue do Cristo. O que é o sangue do Cristo? É o coração. Entendem a correlação perfeita? Então, Maria de Magdala, que hoje é a chorranda, o sexto raio, que é mestra Nada, ela recebe o santo grau, que é onde foi vertido o sangue de Jesus, que significa o conhecimento secreto e sagrado do coração. E ela, hoje, faz o trabalho de sustentar essa frequência do sexto raio para a humanidade. E é muito... Sananda Jesus, ele é perfeito como governador planetário, porque ele passou o comando do sexto raio dentro da era de Peixes para Maria de Magdala. E passou o comando do sétimo raio, que sucedeu o sexto raio, que é essa era que nós estamos vivendo, a era de Peixes, que é regida pelo sétimo raio, para aquele que foi o tutor de Maria de Magdala, o protetor de Maria de Magdala, aquele que tirou, na época das perseguições, Maria de Magdala da Palestina e levou-a para o sul da França, que levou-a para as Gálias. E quem foi essa pessoa? José de Arimateia. E quem José de Arimateia veio a ser? Saint Germain. E quem recebeu agora a condução da era de Aquários na frequência do sétimo raio? Da chama violeta? José de Arimateia, que é o mesmo Saint Germain. Veja a perfeição de Sananda Jesus. E é por isso que, nesse momento, o caminho da devoção, nesse sentido mais sectário, está sendo desconstruído, porque a sétimo raio, ele é um avanço. Ele permite que cada um faça a sua própria alquimia interior, que busque a sua própria mestria, sem depender de estruturas externas. Na era de Peixes, as estruturas externas eram fundamentais. Hoje, na era de Aquários, o caminho se faz se independendo das estruturas externas. Se faz pela alquimia interna. Esse é o segredo da chama violeta. É a transmutação interna. É a alquimia interna. Tudo perfeito. Tudo muito certo. E é interessante que, falando do sexto raio, esse sexto raio, hoje nós chamamos ele, a cor dele é representada pelo rubi dourado. Mas no seu impulso mais primário, a cor do sexto raio é o índico, que é o azul profundo. Por quê? Porque ele dependia da vontade, que é o aspecto da fé. A fé é a vontade, o primeiro raio, num aspecto mais profundo. Por isso que ele tinha a cor índico. Hoje ele é o rubi dourado. E nós sabemos que, quando alguém realiza a plenitude do sexto raio, ele de rubi dourado, ele se torna rosa dourado. Que a frequência mais sublime do sexto raio é o rosa dourado.
Por quê? Porque rosa é a frequência do amor. E aí você une o amor com a sabedoria, o rosa com o dourado. Então, quando alguém consegue realizar a plenitude do caminho do coração, associado com o conhecimento, que é a sabedoria, ele atingiu a meta. Ele se torna um ressurrecto. Ele é aquele que não precisa renascer no plano da materialidade nesse mundo. Então veja a importância da devoção. Nós nos aproximamos de Krishna querendo roubar-lhe as joias, encantado pelas coisas materiais, pelo brilho do ouro, por tudo aquilo que pode nos agraciar, por tudo aquilo que pode satisfazer os nossos caprichos, o nosso ego. E quando nós vemos Krishna nos olhos, nós vemos que tudo isso que nós ambicionamos não vale nada. Que todo o ouro do mundo não tem valor superior ao vulgar metal. E quando nós vemos a essência do divino nos olhos, quando vemos que somos contemplados por Krishna, nós esquecemos de todas as joias materiais, de todos os bens materiais, de todos os desejos materiais e simplesmente nos rendemos, porque vemos que ali existe um tesouro imperecível. Por isso que Sananda Jesus diz: não acumulem tesouros na terra, que os ladrões roubam e as traças corroem. Acumulem tesouros no céu, que não podem ser alcançados nem pelos ladrões e nem pelas traças. Esse é o sentido da devoção. Nós vemos algo que é superior a todos os prazeres e desejos desse mundo e nos rendemos, porque temos coragem. Nós temos um movimento do coração. E esse movimento do coração nos leva de retorno à nossa própria essência. Então, o sublime ladrão, que é Krishna, que é Sananda Jesus, que é Buda, não importa o nome que possamos dar, ele aguarda que nós possamos querer roubá-lo para que ele nos roube. E quando ele nos roubar, não tem mais retorno. Aquele que viu Krishna nos olhos está morto por esse mundo. Embora viva aqui, ele não está aqui, porque o seu coração inteiro está no plano transcendente. É isso. Gratidão, Shiva Shambhu. Shiva Shambhu, Gaia. E abrindo, né, a partilha de hoje com um tema que eu acredito que foi muito pertinente até pelo momento que estamos vivendo. Só enquanto vocês se inscrevem, comentem, queiram compartilhar aí, né, o que são as reflexões que fizeram diante da partilha. Eu comentava com Gaianças que é tão difícil estar nesse momento, que a gente sai um pouco da nossa rotina, né, vai para outros cantos. É um movimento desse final de ano que não é final de ano, mas a gente, né, se convencionou, paciência. Mas é desafiador, principalmente por conta do processo que é manter-se devoto à verdadeira
ao seu coração, à sua verdadeira busca, ao que realmente se propõe. Porque, senão, é o que mais a gente percebe que com menor mudança, que é fácil manter-se em um ritmo, quando você está ali, sempre naquele caminho, mas sair desse ritmo é um dos grandes desafios, é quando você pode se perceber de fato. E é isso, querido, só dando uma introduçãozinha, né, na partilha, que foi, assim, fantástica, como sempre, que traz várias reflexões, né. Hoje, como eu estou aqui, assim, com pouca... Eu disse assim, meu Deus, eu estou de vermelho hoje, aí, mas foi pertinente, né, ser vermelho, com a cor vermelha aqui, a meia amarelada. Eu disse assim, gente, realmente é a cor do raio, o sexto raio, e aí, Gaian, já trago aí, enquanto aguardo as pessoas se inscreverem para fazer os comentários, a importância da gente estudar os raios, né? Começar a entender, porque Gaia tem trazido muito a questão, sempre trazendo a compreensão das vibrações trazida pelos raios. Ele abre, inclusive, todas as partilhas, trazendo a questão do raio do amor-sabedoria, que é o segundo raio, e acho que é importante mesmo a gente começar a estudar, a ler um pouquinho sobre, tá? Queridos, mas aí eu fiz uma introduçãozinha para poder aguardar vocês se inscreverem, e gostaria que quisessem Sueli, fazer comentários. acho Pois que não, tem uma pergunta da Ludmila. é Ludmila? Ah, deixa eu ver. É porque eu estou sentada num lugar tão desconfortável aqui, aí está balançando os computadores, eu não tenho mesa. Eu estou literalmente deitada, sentada numa cama. Aí tá meio assim. Olha, aqui tem, enquanto você se inscreve, né? Vamos nós. Elias fez o comentário, Ludmila. O que significa confiança? Porque se fosse falado em coragem, que eu acho muito interessante, eu não tinha ainda essa compreensão da coragem dessa forma que você trouxe, Gaia. Achei muito tranquilo, muito pertinente. E aí tem Ludmila perguntando o que significa confiança, e mais adiante, já complementando a pergunta dela, ela coloca, dentro dessa partilha, fiquei pensando, o que significa confiança dentro do que foi falado sobre a coragem e sobre a fé e devoção. Então, enquanto os demais se pronunciam, você puder responder a pergunta de Ludmila, e se ela quiser complementar também fazendo, né, abrindo o áudio para falar, esteja à vontade. Sim, Sueli. Ludmila, minha querida. Então, a confiança é um aspecto muito importante dentro do caminho. E nós também precisamos compreender confiança, né? Dentro da tradição do yoga, existem duas palavrinhas que são fundamentais para nós entendermos o aspecto da confiança. Sharanagati e Ishvara Pranidhana. As duas significam mais ou menos a mesma coisa. Quando Patanjali ele trouxe, né, a codificação do yoga, ou seja, ele trouxe uma síntese do yoga, chamados Yoga Sutras de Patanjali, e aí ele fala, dentro dos aspectos dos pré-requisitos, ele fala de algo chamado Ishvara Pranidhana. Ishvara é o Supremo. Ishvara seria a mesma coisa que nós falamos, o absoluto, o Deus. Ishvara. Ishvara é o Brahman absoluto. Pranidhana significa entrega irrestrita. Você se rende irrestritamente a Deus. Mas não é meia rendição. Não é rendição até um certo ponto. Não é uma rendição condicionada. Depende do momento eu me rendo, depende do momento eu não me rendo. Ishvara Pranidhana significa rendição irrestrita, incondicionada. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, diante de qualquer situação, eu me rendo. E essa rendição significa, eu confio, eu me entrego.
e por isso eu vou. Então, Ishvara Pranidhana é absolutamente imprescindível para aqueles que estão fazendo a alquimia da alma. Estão fazendo esse aspecto de retorno ao sagrado. Porque, se não há uma rendição ao Supremo, aquilo que somos é insuficiente. O nosso ego não contempla tal altura, tais alturas. A nossa mente não consegue descortinar tamanho mistério. Nada do que temos como instrumental humano consegue penetrar na profundidade do oceano de Deus. Por isso que eu preciso confiar e me entregar. E essa entrega é como pular no abismo. Você não pergunta o que está no abismo, você primeiro pula. Porque se você fica querendo saber o que tem no abismo, você não vai pular. Isso não é confiança. Confiança, ela está associada à coragem, por quê? Porque ela se faz pelo coração. É o movimento do coração. Você simplesmente vai. Você não questiona. Ainda que todos caminhem para a esquerda, você vai para a direita, porque o seu coração está te mandando. Então, a confiança é um estado vibratório muito elevado. Porque geralmente nós não confiamos, nós só nos apegamos e seguimos aquilo que nós supomos conhecer. Mas isso não é confiança. Confiança é você caminhar à noite no escuro sem uma lanterna e falar, eu vou. Eu vou. Mas aonde essa estrada vai dar? Não sei. Mas eu vou. Porque eu sinto a coragem. Eu sinto o movimento do coração. Eu fui inflamado pela devoção. Porque quando a devoção nos visita, existe um fogo que é aceso. Nós nos tornamos seres ígneos. Nós nos tornamos incandescentes. E as pessoas, quando se aproximam de nós, percebem esse fogo. Existe uma radiância. As pessoas que estão movidas pela devoção, elas são radiantes. Existe uma luz que não se apaga nelas. E essa luz, ela acende outros corações. O estado do coração é contagioso. Por isso que Sananda Jesus conquistou a tantos. Mesmo que as pessoas não compreendessem absolutamente nada do que ele dizia. E não compreenderam mesmo. Os seus 12 discípulos não entenderam nada do que ele disse. Nada. Poucos entenderam. Somente esse grupo mais seleto interno, que incluíam, como nós dissemos, própria Maria de Magdala, próprio José de Arimateia, Nicodemos, Joana de Cusa, Maria Marcos e outros. Mas, mesmo sem entender, mesmo achando que Jesus era um louco, e ele era louco mesmo, eles seguiam Jesus, porque ele inflamava as pessoas. Então, ele não conquistava pela mente. Ele não era um ser que ganhava pela argumentação. Ele ganhava pelo contágio, porque ele inflamava. Qualquer um de nós aqui, se nos aproximarmos de Sananda Jesus, nós vamos ser queimados. Que é o próprio sentido de Shiva. Shiva é o fogo. Por isso que diz que Shiva, ele quando chega, chega para queimar. Então esse é o fogo sagrado. Lembrando que todos os Vedas vieram do fogo. As tradições védicas, quando iniciaram, né, que é lá dos Dravidianos, antes da invasão dos hindus arianos,
É porque a cultura védica foi a fusão dos antigos dravidianos com os hindus arianos no subcontinente hindu, né? Que é chamado as terras de Bharata, por isso que tem o Mahabharata. Então, todo esse processo, ele nasceu do fogo, porque os Vedas nascem do ritual que é feito com fogo. Porque o fogo é justamente o símbolo da descida de Deus para o homem. Então, é fogo. Ele inflama, ele contagia. E as pessoas que são verdadeiramente devocionais, elas estão nesse estado ígneo. E claro que esse estado ígneo produz um estado de alegria, de prazer. A própria Kundalini é um fogo. A própria Kundalini, quando acende pela coluna, pelo Shunshuma, né? Pela Ídala e Pinga, né? Quando ela faz o seu serpentear ao longo dos chakras, passando pelos chakras, isso é um estado ígneo. Quando você está num estado de sintonia com planos, com consciências superiores, a temperatura do seu corpo sobe. Sobe. É um estado ígneo. Por que quando o corpo adoece a gente tem febre? Uhum. Que a cura também é um estado ígneo. Então é isso. Eu acho que confiança ela está muito ligada a esse princípio, e é necessária confiança. Mas confiança é Ishvara Pranidhana. E a outra palavra que nós falamos que também é muito usada é justamente Sharanagati, que é muito parecido com Ishvara Pranidhana. Sharana significa refúgio. Sharanagati significa o refúgio naquele que é, incondicionalmente, que é quase que sinônimo. Então, Sharanagati também é dito nas tradições védicas como preceito para aqueles que querem realizar o caminho do yoga. Tem que haver Sharanagati. É quando você abdica do seu ego humano, o arbítrio, esse livre-arbítrio falacioso, e se permite guiar pelo divino arbítrio. O divino arbítrio é justamente quando você entra num estado de Sharanagati. Né? Você busca refúgio na essência pura, e por ali se conduz. Né? Rende-se. Aí tem que haver confiança. Né? Que também está ligada à fé. Aliás, todas essas palavras estão interligadas. E todas elas são sustentadas pela frequência do sexto raio. Todas elas. Daí a importância do sexto raio. E como diz a nossa amada e querida Sueli, temos que estudar sobre os raios, sim, para compreender essas frequências divinas e atributos que estão presentes na nossa própria jornada. É isso aí. Gratidão, viu, minha querida? Gratidão, Ganhar, gratidão, Edmila, pela cooperação que acabou complementando mais ainda. Quem gostaria de fazer algum comentário? Olha, vocês sabem que eu sou falante, né? Então, enquanto vocês se inscrevem, por favor, desde o ano passado, Gayane, que sabe disso, eu estou naquela, assim, estude os raios, estude as vibrações, compreenda o que significa essas vibrações. E como ele coloca, a fé, a confiança, a coragem, todos estão, né, interligados, porque na realidade tudo é uma coisa só. E o raio é branco, a luz é branca, que é a composição de todas essas 7 cores que estão no arco-íris, então, consequentemente, essas vibrações, elas também atuam em conjunto. É preciso realmente a gente aprofundar um pouco nisso. Queridos, quem gostaria de fazer algum comentário, trazer alguma reflexão, mediante que teve nesse período, inclusive, eu acho que é pertinente também.
A gente, pois não, Laudemir, depois Rafael. Vai lá, Laudemir. Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando Gaian fala sobre esses líderes religiosos que são extremamente, como é que foi a palavra? Extremistas com as palavras, né? Que eles próprios não acatam. Um exemplo disso é as escrituras do Antigo Testamento, com os 10 mandamentos, né? E um deles é não julgarás. E eles próprios já fazem isso direto, né? Julgam a pessoa pela a religião que é diferente, né? E ensinam esse ódio a outras religiões, né? A fazer esse julgamento porque não pertencem às religiões dele, né? Por isso que me chamou muito a atenção quando o Gaian fala sobre esse extremismo dos líderes religiosos. Foi isso. Gratidão. Então, Valdemir, meu querido, esse é o problema. Esse é o problema. Porque quando a gente trata de uma frequência, vamos colocar como uma energia. Ela é neutra. Ela só ativa um princípio. Mas se ela vai ser conduzida para a luz ou para as trevas, depende do individual de cada um. Então, você, com uma faca, você pode descascar uma laranja ou matar uma pessoa, mas a faca é neutra. Sim? Então, essa frequência do sexto raio, da devoção, esteve presente na era de Peixes, muito forte, porque era justamente o raio que regia a era de Peixes. E nós vemos justamente nessa era de Peixes a construção das grandes tradições religiosas, das grandes religiões instituídas, né? Só que essa frequência, ela tem o lado luz e o lado sombra. E o lado sombra é justamente essa questão do fanatismo, do extremismo, da pessoa que fica cega por uma fé cega, entende? E aí ele passa a causar mais danos do que benefícios. Se nós trouxermos a constatação, e é uma constatação, que mais de 70% das guerras perpetradas neste planeta têm como fundamentação questões religiosas. É a contradição das contradições. Se você pega o conflito na Palestina, que existe hoje, a fundamentação por trás daquilo ali é uma motivação religiosa. Entre islâmicos e judeus, que não se aceitam, que não se toleram. Então, esse princípio de intolerância, tudo isso é um desvirtuamento de uma frequência. Então, não é a frequência em si, é o uso que eu faço da frequência. E realmente, Laudemir, o mundo está cheio de pessoas fanatizadas. E as pessoas fanatizadas, elas perdem a lucidez. Elas vivem surtos de fantasia. E não só no caminho religioso, no caminho político também. É pura fantasia, é surto. É quase um estado psicótico, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, né, com essa questão do radicalismo, do fundamentalismo, do extremismo. Porque todo extremista acha que é dono da verdade e que ele tem o direito não só de julgar o outro, mas de condenar. Porque o outro está fora da verdade e ele está na verdade. E, em nome dessa verdade, ele pode, inclusive, matar o outro. Veja o que foi no planeta os movimentos da Inquisição. Ela partiu de um pressuposto que uma certa instituição detinha absolutamente a verdade. E todos aqueles que não concordassem com essa verdade dessa instituição,
eles poderiam ser torturados e mortos, perseguidos, que é os tribunais inquisitórios, é o processo da Inquisição. Veja a que ponto nós chegamos. Tem uma passagem do livro de Dostoiévski que ele fala quando Jesus volta à Terra. É uma história, né? Um conto, onde Jesus volta à Terra, lá em Sevilha, na Espanha, e que o próprio bispo aprisiona ele, reconhece que ele é o Cristo, mas aprisiona ele e pretende matá-lo. Por quê? Porque o Cristo atrapalharia o projeto da igreja. Ele não poderia voltar. Entende? E como que a essência crística tem pouco a ver com os processos institucionais. E até então, até a Era de Peixe, nós estávamos muito aprisionados aos processos institucionais. Mas essa era, que é a Era de Aquários, a era libertária. Aquários é libertação. De todos os dogmas, de todos os grilhões ideológicos, para que se realize a transmutação interior, a transmutação do ser. É a grande obra alquímica, é transmutar o vil metal em ouro, é encontrar o elixir da imortalidade. Então, toda a alquimia é uma linguagem simbólica velada. O alquimista ele não estava procurando isso, ele estava procurando esse sentido espiritual. E justamente para fugir dos processos da Inquisição é que eles usavam essa linguagem velada de busca de transmutar chumbo em ouro, né, o vil metal em ouro, busca do elixir da longa vida e tudo isso. Mas, na verdade, isso era só... Eles eram grandes iniciados, Paracelso, Giordano Bruno, muitos outros. Eles eram grandes iniciados, né, que estavam realmente fazendo esse processo de implantação do sétimo raio, da alquimia interior, da transmutação, mas usavam uma linguagem velada para se proteger do meio, né? Porque senão eles seriam condenados como hereges, né? Aliás, Giordano Bruno foi, né? Ele morreu. O próprio Galileu, mas Galileu renunciou, né? Mas o aspecto do Galileu foi mais voltado para a ciência mesmo, em si. Mas, enfim. Toda essa caça que foi feita às bruxas, que eram denominadas bruxas, e que não tinha nada de bruxas no sentido que se dizia, eram mulheres de conhecimento, eram seres, consciências, que estavam percebendo algo além daquela loucura toda. Então, você veja que interessante, Valdomiro. Maria de Magdala sai da Palestina, levada por José de Arimateia com o Santo Grau, que é simbólico, não se trata do cálice material, é simbólico. Vai para as Gálias, no sul da França. Né? De onde Jesus veio? Jesus veio da Galileia. O que significa Galileia? Galileia significa pequena Gália, literalmente. Por quê? Porque aquela região ali foi de onde saíram os druidas, saíram todo aquele princípio e veio para aquela região ali no norte da Palestina, que ficou conhecido como Galileia, que significa literalmente pequena Gália. Então veja como existe aí um princípio que poucas pessoas percebem. Onde Jesus nasce? Na Galileia. Ele não nasceu em Jerusalém, nem em Roma. Ele nasceu em Galileia. Entende? Aí quando você pega os próprios druidas, que é a própria essência do xamanismo, no sentido verdadeiro do xamanismo, e vê a ligação que existe entre esses povos, dos celtas, lá com a Índia,
Aí você fica mais impressionado ainda. Então, existe algo que está oculto, que nós não vemos, né? Mas que tudo tem uma lógica muito precisa. É isso, meu querido. Gratidão. Então, gratidão, Ademir, Gayan. E aí, fazendo um pouco do acolhimento, né, que as pessoas chegaram depois, eu acabei não falando, né, que sejam bem-vindos, Rafael, Raimunda, Elis, que chegou depois, Ludmila, Luciana, porque quando nós começamos, né, tinha um grupo menor. E aí, dando continuidade, eu passo agora a palavra para Rafael. Sueli, antes do Rafael, a Lourdes também. Ah, Lourdes Pires, né? Eu já tinha até falado de você, Lourdes. Bem-vinda, querida. A gente tinha falado, eu tinha comentado que você talvez aparecesse, realmente está presente. Depois, se quiser fazer algum comentário, esteja à vontade. Mas inscritos temos Rafael. Boa noite. Primeiro, desejar a todos, a todas, um ano rico de toda sorte de paz e de bênçãos. E na fala do Gayan, eu lembrei de uma comunicação espiritual que Humberto de Campos fez a Chico Xavier, onde ele falava uma passagem da vida de Jesus, e que narrada por Maria de Nazaré. E Jesus, que é aquele que aqueles homens passavam por aquela região, homens que eram de má fama, né, ladrões na época, e Jesus os acolhia em casa, dava água, algum alimento, e Humberto de Campos diz que aqueles homens saíam transformados dali. Então eu lembrei da fala do Gayan, dessa transformação que os mestres propõem. Mas o que eu queria dizer é que, principalmente no final de 2025, eu vi muitas pessoas falando que estavam desesperançadas, com o coração despedaçado, ou que foi um ano muito difícil. De fato, até particularmente eu passei por um ano assim muito turbulento, mas grato pelas lições e os aprendizados. E aí eu lembrei que nós ainda não percebemos a força que tem o nosso coração, a força da fé, da devoção. Lembro que minha avó falava muito: olha, coração é terra que ninguém anda, é terra que ninguém vê, confie desconfiando. Então nós colocamos pouca devoção, pouca fé e pouco poder no nosso coração, que comanda tanto o nosso destino, né? E nos achamos muitas vezes aqui seres supremos, e Gayan falou muito bem que nós estamos por aqui transitoriamente nesse corpo físico e nesse mundo. E com relação às religiões, outro dia eu refletia isso numa palestra mesmo no Centro Espírita, que o Espiritismo foi alvo do Alto da Fé de Barcelona, onde os livros foram queimados pelo Tribunal Inquisidor. E hoje, em muitas alas, em muitas vertentes do espiritismo, há um preconceito, há uma inflexibilidade com outras crenças, com outras manifestações de fé, com outras religiões. Então, muitas vezes nós recebemos a mensagem de Jesus, e eu concordo plenamente com as palavras do Gayan, que já vem distorcida de alguma forma, por isso a gente precisa usar muito o coração, e nós ainda distorcemos mais a mensagem de Jesus para ficar favorável conosco, seja na política, nos extremos. E eu trabalho com política no dia a dia, né, e vejo, às vezes eu falo, eu estou cansado disso. Aí daqui a pouco volto de novo, não, mas eu gosto disso. E eu vejo quantos extremos, e eu tento muito ir pelo caminho do meio, e não ficar jogando pedra em um, jogando pedra em outro. E a coragem eu nunca tinha refletido. Eu quero agradecer muito por essa partilha de hoje. Nunca tinha refletido sobre a coragem, a confiança, como hoje nos levou a refletir, né? É aquele que, mesmo no escuro, confia na luz do coração. Isso é belíssimo. Eu só tenho a agradecer pela partilha de hoje e desejar um 2026 maravilhoso para todos nós. Um abraço, gratidão. Oh, Rafael, meu querido.
Então, você diz como está sendo desafiador para a maioria das pessoas esses tempos que nós estamos vivendo. É um tempo enganador, porque parece que existem muitas luzes, quando, na verdade, existe uma efervescência de trevas, porque as pessoas estão escuras, porque está difícil o contato com essa luz divina. Esse grande sistema, ele está triturando as almas, porque as pessoas estão muito presas ao sistema, né? a esse condicionamento que obriga as pessoas a vender a sua liberdade, talvez também a sua alma, para ganhar o vil metal para se sustentarem no dia a dia, né? Então, gera um aprisionamento e um condicionamento que as pessoas perdem a sua vitalidade, engajadas em ativismos que não representam a sua essência. Então, o mundo, como nós estamos o vivenciando hoje, sem dúvida nenhuma, é um lugar, de certa forma, bastante hostil. É difícil nos mantermos lúcidos, íntegros, harmônicos, em paz, vivendo nesse mundo com tudo que o mundo está nos obrigando a viver. E aí, Rafael, se Sananda Jesus estivesse aqui agora no planeta, e você perguntasse para ele: Jesus, meu querido amigo, meu mestre, você me conhece, eu sou o Rafael, eu estou aqui na sua frente, diz para mim, não é como eu vou sobreviver nesse mundo, não, porque sobreviver eu sei, cada um de nós aqui sabe sobreviver, mas como eu vou supraviver, porque supraviver é diferente de sobreviver. Como eu vou supraviver estando nesse mundo? E o que você acha que Sananda Jesus ia te responder? Não fala nada não, porque ele vai te responder. Gratidão, viu, Rafael? Gratidão, Rafael. Que bom vê-lo por aqui. Outra pessoa que eu não citei, me perdoe, mas eu estou com a vontade que ela pudesse fazer um comentário, que anda tão caladinha, Maria Ramunda. Que tal, Ramunda, quer fazer algum comentário? Ela não está conseguindo ativar o som, Sueli. E você também está com o som fechado, Sueli. E eu fechei o som. Ela está com dificuldade de abrir o som, então vou passar para outra pessoa que queira fazer algum comentário, enquanto Maria Ramunda tenta ligar o áudio dela. E se Quem mais você me gostaria? permite uma quebra de protocolos, Sueli, Completa. Eu não sou a favor de protocolos. e, Para mim, obviamente, protocolo, eu já ando engessada deles. Para mim, é uma prisão. Eu gosto de ser mais livre. Pois não, vai à vontade. porque tem aqui na sala um querido amigo meu, que ele é uma Ah, pessoa que se pauta pela condução do coração. Eu queria que ele falasse do testemunho dele, que é o Felipe, né? Felipe é uma pessoa que ele tem uma... Se é uma pessoa que eu conheço que tem coragem nesse sentido, é o Felipe, né? Aliás, eu pois preciso não. aprender coragem com o Felipe. Então, eu queria que ele falasse. Se ele quiser falar, obviamente.
Felipe, querido, você está intimado. Estimado. Não, mas eu acho que foi até dentro dessa trajetória, Gaia, que a gente vem vindo, eu creio de 2021, que a gente está, de alguma maneira, esse grupo unidos, que foi onde realmente eu consegui perceber que esse era um movimento pelo coração. E como eu já falei várias vezes aqui, eu tento estar conectado, meu coração sempre, seja em alguma dificuldade que possa de alguma maneira se apresentar. Eu não falo dificuldade, mas experiências que a gente precisa tomar alguma decisão, alguma atitude, e realmente quando a gente coloca no coração e tem essa conexão com o divino arbítrio, a gente faz esse movimento com leveza. Eu acho que é isso, que o grande problema é a gente ser guiado pelo nosso livre-arbítrio e ir criando cada vez mais emaranhados, mais pesos, e isto vai se tornando muito difícil, às vezes, a nossa trajetória. E como eu também já falei várias vezes, a própria questão da harmonização que se apresentou para a gente fazer, mais ou menos um ano atrás, era algo que eu já praticava muito, e é algo que realmente me conecta com o meu coração, e faz com que as coisas sejam mais leves. Então, o que eu falo também, as pessoas usem essa ferramenta que, de alguma maneira, foi trazida para esse grupo, que o Gaia nos trouxe, essa oportunidade, né? Ele trouxe, ele falou que a gente, de repente, era um movimento que a gente precisava estar fazendo no início de cada partilha, e hoje eu uso ela diariamente, como eu disse, isso foi naturalmente, não foi nada imposto, não foi nada pesado, foi naturalmente dentro desta caminhada que por muito tempo eu fiz na minha vida, desde da minha infância realmente, dentro da espiritualidade, e eu consegui perceber realmente o que era espiritualidade quando eu fui para o meu coração. Como foi trazido na partilha, a gente procura fora dentro das religiões e não, para mim, nunca fez sentido aquilo ali. E quando realmente eu fui para o coração, aí realmente eu encontrei a minha catedral. Aí eu encontrei o meu ser. Não estou dizendo que sou perfeito em relação... Tem muitas coisas que a gente precisa realmente trabalhar em relação ao nosso ego, ao nosso dia a dia, o quanto isso é forte, é enraizado, mas é uma forma que eu tento lidar, com o que se apresenta, com o ego, é indo para o coração, é se silenciando, e trazendo um pouco também da nossa harmonização. Ela está ficando muito silenciosa. Claro que as falas que são de alguma maneira intuídas para ser falada no início, é um campo primeiro que precisa ser equilibrado, ser ajustado como grupo, e depois se torna muito silencioso. Então, no silêncio, a gente entra no coração. No momento que a gente se silencia, a gente entra no coração. Então, eu acho que é isso um pouco da minha vivência com o coração. Então, acho que era isso que eu gostaria de estar trazendo. Gratidão, Felipe. Gaia, quer fazer algum comentário? Não, gratidão, Felipe, gratidão. Eu posso trazer também uma mulher corajosa aqui? Ou não. Laureni, minha querida, diga desse seu coração.
Ô, Laurinha, deixa eu só aproveitar, já que você foi, né, intimada também, e você vai fazer o fechamento e já está faltando 7 minutos, eu acho que aí você pode, a parte de sua fala, fazer a condução já, se antes ninguém mais quiser se inscrever. Alguém mais gostaria? Só em termos de condução mesmo. Certo. Então, se ninguém mais tiver comentários, aí Lorene aproveita, e Lorene faz sua fala, e aí depois você já faz a condução para o fechamento. Tá bom, querida? Essa partilha, eu considero assim uma partilha bem poética. Poética no sentido de que essa busca de despertar esse estado consciencial aqui nessa vivência nossa no planeta Terra, com tantas opções, com tantas disputas, né, mentais, psicológicas, de ego, etc., é realmente um desafio. E, como foi colocado aqui na partilha, a via do coração é um filtro. E esse filtro, esse sentido da devoção e a via do coração como um filtro, ela vai trazer a nossa essência, e que é a nossa identidade, a identidade no plano cósmico, né? Se manifestando aqui no plano terreno, e o coração é que vai mostrar esse sentimento de pertencimento, de identidade, e que pode trazer o nosso propósito. Porque quando nós percebemos, encontramos o nosso propósito, através da identificação da nossa essência, eu acho que esse é o momento que a devoção mostra todo o seu sentido. E só no coração nós vamos poder perceber essa alquimia interna que só quem sente percebe, mas que no momento que ela se manifesta no coração, ela não se... É um encanto, né? Como foi colocado, é um encanto. E esse encanto, ele traz alegria, ele traz certezas, ele traz, assim, esse despertar crístico e esse idealismo, que esses atributos que também foram colocados, de coragem, de força, de ousadia, porque precisa ter ousadia para escolher o que é guiado pelo coração, né? Num planeta de tanta exigência da nossa mente, e ter essa delicadeza de trazer esse brilho, né? Esse brilho que não pode ser um brilho excessivo, porque vai ofuscar, como os idealismos que se excedem, né? E ofuscam. Mas esse brilho, que é o brilho do equilíbrio, que é isso que nós buscamos, né? Identificar o nosso propósito através da nossa essência e seguir aí nessa trilha, nesse caminho do meio, né? É nesse sentido que eu percebo a partilha de hoje, por isso que eu digo que ela é poética, porque é equilibrar todas essas percepções, esses limiares, esses brilhos, é especial e é maravilhoso, né? E nós estamos num trabalho aqui, olha, eu, Elias, a Erli, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, não estou lembrando se tem mais alguém. Nós estamos num trabalho, assim, de política pública que traz muito Paulo Freire, que ele diz que educar é um ato de coragem. E ele traz muito amor, amorosidade, a paz, etc. Eu estou nesse trabalho e eu alinho todo nesse campo da via do coração, porque eu sinto que Paulo Freire veio também de um meio assim de escolhas também no campo crístico, que eu percebo isso com muita clareza para mim. O meu coração percebe, né?
Então, partilhando aqui com vocês também esse trabalho precioso que nós estamos desenvolvendo aí nas políticas públicas, que eu sinto esse idealismo, essa força, esse divino, esse despertar, que muitas pessoas não percebem por que tanta alegria no meio de tanta tristezas, né? Mas que realmente nos faz brilhar. Quando nós encontramos essa linha, né? Essa trilha. E é isso que eu queria colocar, né? Eu posso, a partir daqui, se o Gaiano quiser fazer alguma colocação, fazer a nossa despedida. O que é que você achou, Gaiano? Sim, Lareni. Quando você fala Paulo Coelho, perdão, quando você traz toda essa frequência dessa política de educação que seguia pelo amor, né? Pelo coração, que é uma possibilidade de renovação do planeta, renovando os homens, né? E eu sei que você, Buda Ali, você citou Elias também, e outros, né? Estão muito empenhados nesse movimento, né? Então, Paulo Freire, para mim, ele tem, para mim ele foi é um ser conectado com os instrutores planetários. Ele é uma frequência muito específica de de um ancoramento, de uma via espiritual instrucional para o planeta, né? Então, para mim é um ser muito especial, né? E que, pelo menos eu, honro profundamente pela presença dele entre nós, né? Por tudo que ele trouxe e manifestou. Gratidão, Gaia. Então é E ele isso. traz a esperança, né? A esperança. É o estandarte da esperança. Sim, porque ele inverte a pirâmide, né, de construção do conhecimento, que sempre vinha do alto para baixo, né? Ele parte de baixo, né? Ele fala a linguagem de quem fala a linguagem, né? É. É um processo fabuloso, né? É maravilhoso. É maravilhoso. É um ser muito especial, né? É. Gratidão por essa partilha, viu, Gaia? Gratidão a você, minha querida, e a todos que aqui estão, né? Enfim, agora vamos para a nossa sintonia navidiana, né? Eu sou a presença, eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado do coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença da luz que brilha no sagrado coração, ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado do coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração, ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão. Então, gratidão, querida Laureni, gratidão a todos os presentes, né, que já foram citados, e a gente, então, começa aqui a nossa jornada nesse período de 2026, aguardando que todos possam estar aqui. Fechou o microfone.
Desculpa aí, queridos, eu estou que nem Maria Ramon, tentando, achando que estava aberto, mas deu dificuldade. Eu querendo agradecer, Laureni, querida, pelas suas palavras, pelo seu fechamento, a todos presentes, renovando aqui o convite para nosso retiro em março, o Eterno, em Iriri. Então, estamos aqui abertos para tirar as dúvidas, eu, Erli, né, Claudinha, Felipe, Gaian, aqueles que tiverem, querendo algum comentário, algum respeito, alguma informação. Tá? Então, quarta-feira estaremos aqui, sexta-feira também, da agora por diante. Assim seja, será. Um beijo para cada um, uma noite de paz e luz que todos. Boa noite. Boa noite.